Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Vanderlei. Gratidão por poder estar com vocês aqui nessa noite, dessa grande terapia em grupo. A gente prepara sempre algumas coisas antes, mas aí quando a gente é o segundo, a gente acaba tendo insights, né, intuições, assim como o que a colega que está antes fala e tal, e essa relação da infância terrena que Jesus faz para nos servir de guia é mais uma fantástica que ele nos traz. Como todas as parábolas são, como todas as histórias que ele nos traz e que vieram para a eternidade, é mais de 2000 anos a gente está discutindo, e que ele de forma simples nos disse naquele tempo, para aquela cultura e para aquela educação daquela época fosse entendido, e que até hoje a gente vai tirando ensinamento, apesar da gente a cada vida, a cada século, a cada nova sociedade ir avançando no nosso aprendizado. Será que estamos avançando? Simplicidade de coração, que é o tema que nos pediram para a gente falar hoje. Simplicidade. Às vezes eu tenho a impressão que a gente se afastou disso e que agora a gente vai ter que retornar. E ele nos dá a ideia de criança, né, como esse exemplo de simplicidade, de pureza, para nos dizer que é para lá que a gente tem que voltar. Voltar a ser criança. Não no sentido de imaturidade, de pouco conhecimento da vida, mas de pureza de coração. De enxergar a vida como uma criança vê e enxerga. Como é que uma criança enxerga a vida? Com muito menos perigo que a gente, que é adulto, com muito menos medo, com muito menos maldade. Né? Talvez porque ela ainda não tenha vivido e sentido na pele aquilo que a gente já sentiu. Né? E o que acontece com uma criança que é criada sem cuidado, com violência? Ela acaba levando machucados que vão se manifestar e repercutir na sua vida adulta. Muitos adultos que têm problemas de convivência com os outros, que têm problemas de sociabilidade, de relacionamento com os outros, né? A nossa psicologia já diz que foram coisas que aconteceram lá na infância, não é assim? Pois é, nessa jornada espiritual de muitas vidas sucessivas, isso também é verdade. E é essa reflexão que eu quero propor para a gente fazer junto agora. Pegar esse exemplo que Jesus nos deu sobre a simplicidade de coração, sobre a pureza de coração de uma criança, dizendo que o reino dos céus é para quem vai enxergar a vida como elas, e colocar dentro da nossa jornada enquanto um espírito imortal. E como a Dani disse, já fomos crianças no mundo físico e adultos várias vezes. Porque também nós fomos machucados ou machucamos em outros tempos. E muito do que a gente sente hoje nessa nossa caminhada é repercussão disso. E assim como uma criança na vida física, lá quando é adulto, de repente vai fazer uma terapia para poder ressignificar e resolver coisas que aconteceram na sua infância e que estão repercutindo, nós estamos também, nós espíritos, fazendo as nossas terapias em grupo para que a gente ressignifique coisas que aconteceram nas nossas vidas passadas, para que a gente cure algumas feridas de outras vidas que estão se manifestando agora. Pode ser com uma doença emocional, psicológica, psíquica ou física. São doenças da alma e acabam se apresentando no nosso corpo físico na vida agora, mas que podem ter tido origem e que provavelmente tiveram origem numa outra vida, quando a gente era de repente um pouco mais simples de coração, um pouco mais ingênuo, acreditava mais nas outras pessoas e alguém nos machucou. E essa cicatriz fez com que a gente amadurecesse um pouco mais rápido, que a gente visse o mundo com os olhos de dor, de maldade, e que a gente talvez tenha feito isso com outras pessoas também. Em algum momento dessa nossa caminhada, a gente esqueceu como é que tinha que ser feito e machucou alguém. E isso
repercute até hoje no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Então, quando a gente vai olhar para as nossas encarnações na Terra, a gente tem que pensar nisso. É um planeta escola, é um planeta, de repente, hospital, e nós estamos, sim, fazendo terapia em grupo, se ajudando, se resolvendo, para que a gente se melhore e consiga de novo ver o mundo com os olhos da pureza e com a simplicidade de uma criança. Olha que legal isso. Esse insight eu gostei quando eu estava vendo a Dani falar, porque eu gosto de pensar nessa nossa jornada enquanto espírito imortal, que nós ainda somos crianças, ainda estamos ali na juventude, temos muito que aprender. Né? A gente às vezes olha com a birra, né? A gente se relaciona com os outros, com o mundo, com a vida, com a birra de uma criança ou de um adolescente. A gente bate na mesa e diz, não quero, não quero, não quero. Às vezes a gente encarar as consequências dos nossos atos, né? Mas se é verdade que a gente ainda não é um adulto, a gente ainda não é o adulto da casa, como esses aqui que são mais velhos, né? A gente ainda está na caminhada. Também é verdade que a gente já não é mais bebê, a gente não é mais criancinha, a gente já está no meio da caminhada. Então o que os espíritos nos ensinam, a doutrina espírita nos ensina, é que a nossa jornada espiritual enquanto humanos começou lá no mundo animal e vai terminar quando a gente se tornar um espírito puro. Vejam isso. O espírito estagiou lá no mundo animal, em corpos animais, e seremos todos espíritos puros. Quanto tempo isso vai levar entre uma coisa e outra? Cada um na sua velocidade e no seu tempo, mas com certeza é bastante tempo. São muitas vidas. Estamos deixando de ser animais para nos tornarmos espíritos puros. Estamos deixando de ser animais, coisa difícil de falar, né? Mas parem e pensem, olhem para a nossa sociedade hoje. As decisões de sociedade, comunidade, elas não são ainda relacionadas ao medo, à sobrevivência, ao instinto de sobrevivência, ao instinto do desejo sexual. Não é ainda assim que a nossa sociedade anda? Não é assim que a maioria de nós toma suas decisões? Com o medo de morrer de fome ou de sofrer violência, com o desejo e a atração física por outras pessoas, pela ganância e a vontade de ter os recursos mais do que o outro, com medo de faltar em algum momento, sem pensar nas consequências. Não temos vários traços que são muito mais ligados ao mundo animal do que ao mundo angelical? Eu acho que temos. Mas estamos já no meio dessa caminhada. E o nosso dever agora, o que nós temos que fazer é procurar cada vez mais com que os nossos sentimentos e as nossas atitudes deixem de ser guiados pelo instinto animal e cada vez mais pela racionalidade e o sentimento superior. Essa é a luta na Terra. Essa é a luta de encarnados na Terra. E não necessariamente é a luta de encarnados em outros mundos habitados, em outros planetas que possam ser habitados. Essa é a nossa luta, dessa família espiritual. Porque muitos livros mediúnicos, espíritas, nos dão conta de que nós somos, nós espíritas e essa família espiritual, a união de diversos grupos espirituais vindos de diversos lugares. Os grupos, as pessoas participantes desses nossos grupos espirituais, que não erraram na sua infância, que não machucaram e não foram tão machucados, eles estão vivendo em mundos mais felizes. Nós, no entanto, somos parte daqueles grupos que nos machucamos e machucaram mais. E viemos para a Terra, por uma grande terapia em grupo, para a gente se ajudar uns aos outros e juntos curarmos as nossas almas, os nossos espíritos. Voltar a olhar com simplicidade e pureza de coração é uma das receitas que Jesus nos dá aqui, para que a gente volte a fazer isso.
E simplicidade é o contrário de complexidade. Agora parem e pensem. Quantas vezes os problemas que se apresentam na nossa vida não são fruto da gente ter complicado um pouquinho a vida? Às vezes era só seguir o que estava ali no caminho. Mas a gente dá uma complicada às vezes. É querer um pouco mais, é querer um pouco diferente, é não se satisfazer com o que está na nossa vida e querer alterar o curso à força. Sim, às vezes a gente complica um pouquinho. Um grupo espiritual, no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz, da psicografia do Chico Xavier, eu convido a todos que tiverem interesse a procurar esse livro e ler, é relatado muito sobre a caminhada desses grupos de famílias espirituais na Terra, desde os primeiros, né, os que vieram lá no Egito, na África, na Índia. Faz toda uma caminhada e fala desses grupos espirituais distintos entre si, com características espirituais, culturais, diferentes entre si, que começam a habitar a Terra. E entre eles também os grupos espirituais que não estavam vindo de outro lugar e não tinham essa bagagem de dor vindo de outro lugar, que eram povos espirituais, grupos espirituais que estavam saindo desse estágio animal e que ainda viviam junto à natureza de forma mais simples. Povos indígenas, por exemplo, de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, pelo menos alguns deles, que tinham uma relação com a natureza muito mais embrionária e que tinham uma simplicidade, não era simplório, não era algo desprezível, mas tinha uma simplicidade no seu modo de viver, que lhe trazia muito menos dificuldade, dor e doença. Até hoje a gente olha, né, com certo saudosismo, às vezes um certo romancismo, dizendo, olha, a vida simples que é legal, a vida simples que é bacana. Mas eu não me adapto, não é pra mim. Não é assim? Porque a gente foi fazendo escolhas, foi fazendo um pouquinho, complicando um pouquinho, e tá tudo certo. As escolhas feitas foram as que nos trouxeram até aqui. E nunca estivemos tão bem quanto estamos agora. Isso vocês podem ter certeza. Por mais difícil que a nossa vida esteja agora, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, nunca foi melhor. Era pior antes. A gente está sempre caminhando em direção à melhoria. O problema é que às vezes quando a gente começa a despertar para a dor, a despertar para as causas que nos levam à dor, a gente começa a ter real noção de como as coisas funcionam, a gente começa a ver o problema em todo lugar. Quando a gente é mais ingênuo, quando a gente é mais imaturo, quando a gente é mais infantil, a gente não enxerga. E o problema é quando a gente começa a enxergar só problema, só dor, só dificuldade. E esquece de olhar as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Porque nessa vida, de repente, a gente chegou num momento que é muito difícil. Mas e nas vidas anteriores? Quanta dificuldade a gente teve? Quanto barro a gente amassou? De quanto bicho, de quanto perigo, de quanto grupo armado de bandido a gente teve que fugir? Quando a gente não tinha essa organização que a gente tem hoje. Tá ruim? Ruim. Tem problema? Tem problema. Mas já foi muito pior. Muito pior. Já teve muito mais guerra. Já teve muito mais doença. E a gente chegou até aqui com os nossos erros e acertos. E agora que a gente tem uma noção melhor do que é certo e é errado, os nossos erros doem mais. A nossa consciência cobra mais. E isso acaba vindo para o nosso corpo, acaba vindo para o nosso emocional. A gente acaba experimentando sensações que a gente de repente não experimentava em outro momento.